Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na manhã desta segunda-feira, hoje 10 de junho de 2013. Nosso bate-papo nesse momento agora aqui no Primeiro Jornal. Diariamente a gente tem esse espaço na programação da Mais do Vale. Hoje com o Dr. Gustavo Mazzarolo. Dr. Gustavo, bom dia, tudo bem? Bom dia. Gustavo, é um prazer tê-lo aqui, em primeiro lugar, Dr. Gustavo. Nós vamos fazer alguns questionamentos sobre esse serviço que o senhor traz até Teutônia. Bom, sempre que falamos em processos clínicos e cirurgias definitivas, há alguns mitos que deixam as pessoas com algumas dúvidas. O que é possível falar da depilação permanente, processo que o senhor está trazendo para Teutônia? Bom, a depilação permanente, a primeira coisa é em relação aos resultados. Sempre existe uma dúvida se vai acontecer mesmo, se os pelos vão cair, como é que funciona esse processo? Bom, o processo funciona da seguinte maneira. Os pelos eles sempre estão em 3 fases de crescimento. Alguns estão crescendo, outros estão dormindo e outros estão regredindo. Como o aparelho que retira os pelos, ele funciona no vaso nutridor, ele destrói as veias que estão nutrindo o pelo, aqueles pelos que estão crescendo no momento que é feito, esses morrem, esses não voltam mais. No entanto, aqueles que estão dormindo, eles vão entrar em atividade, eles vão aparecer. Por isso, essa questão da depilação a laser, ela é feita em várias sessões. Numa sessão, elimina aqueles pelos que estão crescendo naquele momento que é feita aquela sessão. Depois de algum tempo, de um ciclo, que varia de 1 a 4 meses, dependendo do lugar do corpo, eles voltam a crescer. Aqueles pelos que estavam em dormência, eles começam a crescer e tem que ser feito de novo. Depois de umas 4 sessões, a redução de pelos é permanente. Vai para sempre ter menos. Aquele que foi destruído, ele foi destruído. Porém, existem aqueles que estão dormindo e que voltam. Quais são as perguntas mais frequentes das pessoas que chegam ao consultório do senhor? Aqueles questionamentos, as dúvidas que as pessoas trazem de casa e levam até o consultório para uma consulta? Uma dúvida, eu acho que mais frequente é quantas vezes é necessário até atingir um resultado, qual é que é o resultado esperado e se vai resolver o problema, uma vez que muitos pacientes procuram porque os pelos estão causando problemas, a depilação, a cera ou a lâmina está causando alergia, essa alergia incomoda, vai saber que vai ter para toda a vida e reduzindo o número de pelos, esses problemas aí também desaparecem. Nesse caso, em relação aos resultados, o que se espera é que uma redução de 70% a 80% daquilo que seriam os pelos é o considerado um tratamento bem sucedido. Quantas são as sessões assim básicas no caso? Depende muito do tipo do tipo físico da pessoa, do tipo de organismo, ou tem um determinado tipo de sessões, número de sessões para se obter um resultado favorável? Tem alguns pacientes que eles se beneficiam mais da terapia do que outros. Como a luz ela funciona esquentando as porções mais escuras do pelo e com isso ele consegue destruir ele pelo calor, as pessoas que têm a pele clara e o pelo escuro, esse contraste maior, elas se beneficiam mais. O aparelho pode ser usado numa potência maior e um número menor de sessões vai funcionar mais. Isso varia de paciente para paciente conforme outros fatores também, não só a cor da pele e a cor do pelo, mas o estado hormonal, alguma doença que pode ter e o uso de alguma medicação que pode aumentar a quantidade de pelos. Muito bem, doutor, outra especialidade que o senhor traz até Teutônia em relação à dessecação de varizes. Eu lhe faço uma pergunta, porque eu fiz aqui, nós estávamos elaborando uma pauta, e eu perguntei se as varizes estão ligadas a uma questão hereditária, porque eu, na minha família, eu e meu pai temos na perna esquerda exatamente o mesmo problema e a mesma varize. Então, a mesma pergunta que eu faço para o senhor, se há alguma questão hereditária na questão de varizes de pessoas, de famílias ou de pessoas para pessoas? Sim, tem a questão hereditária. A questão hereditária eu acho que é o mais frequente no problema das varizes. Praticamente todos os pacientes que vêm procurar com varizes têm alguma história na família de algum outro familiar com varizes. Às vezes os pais não têm, mas eles herdam dos avós, pode até pular uma geração. No entanto, nesse problema é muito comum o fator familiar e os outros também contribuem.
mas o fator familiar sempre está presente praticamente. Aí que trabalhar de pé, parado, aumenta a chance de varizes, ao passo que quem caminha muito durante o trabalho, esse problema ele não é tão sério. Os músculos eles funcionam como uma bomba, eles melhoram a circulação e eles até têm um efeito melhor sobre as varizes. Agora, de pé parado é um problema, e o uso de algumas medicações também é um problema que piora a questão das varizes. A questão da varize está ligada diretamente à circulação sanguínea, é isso? É isso. É uma consequência do ser humano ter passado a caminhar com as duas pernas e ter que ficar numa postura mais alta. Observando os outros animais que andam em quatro patas, poucos têm varizes, porque não vence uma coluna tão grande e acaba nunca desenvolvendo o problema. E esse procedimento que o senhor está trazendo para a Teotônia, ele funciona de que forma? Justamente as pessoas que podem procurar o seu consultório problemas de varizes. O problema de varizes ele tem que ser avaliado em termos de tratamento de duas formas diferentes. Pacientes que têm varizes grandes, normalmente a terapia é a cirurgia. Existem outros métodos, mas eles são bastante limitados para veias grandes. Entanto, aqueles vasinhos pequenos que estão mais ou menos do tamanho de um risco de caneta, que são as telangiectasias, esses podem ser destruídos com terapia injetável no próprio consultório. Depende de uma avaliação e ver qual é que é o tratamento mais adequado para cada paciente conforme o tamanho de cada varizes. No entanto, esse procedimento, quando eu comecei em 2006, ele era bastante doloroso, ele era bem desconfortável. De 2010 para cá começaram a aparecer outros produtos no mercado que tem anestésico junto, que tornou o procedimento bem mais tolerável. Ok. Outra questão que se faz é justamente, existe o processo cirúrgico para varizes, né? E esse processo de dessecação. Dentro do processo cirúrgico há uma possibilidade aquela varize ela é retirada e ela tem a possibilidade de voltar para o mesmo lugar, se criar um problema de circulação nessa região, ou depois do processo de retirada ela de fato não retorna mais? Bom, depois do processo de retirada, de fato ela não retorna mais. Essas veias não voltam a aparecer, assim como aquelas em que é feito injetável, elas também não voltam a aparecer. No entanto, como a doença por baixo continua, aparecem outras novas. Então, ele é um problema recidivante que a cada pouco necessita de uma manutenção. O que normalmente é perguntado é de quanto em quanto tempo vai ser necessário uma manutenção. Bom, normalmente o que se pensa é que seria necessário vir de 2 em 2 anos, mas isso aí é só em casos um pouco mais já adiantados. O que normalmente acontece é que os pacientes que têm uma quantidade média de varizes voltam depois de 5 anos para fazer uma revisão. Então, a recidiva acontece, não são as mesmas veias, são outras, porém, o tempo de espera ele é maior do que se imagina. É 5, 6 anos para voltar para fazer uma revisão e não vai estar do mesmo jeito do que quando começou, já vai ser só algumas. Pois bem, doutor, o senhor trabalha no seu consultório com a questão então da depilação permanente, também com a questão de varizes, algumas doenças de pele também, que agora no inverno elas tendem a diminuir um pouco, no verão depois elas vêm novamente com a incidência do sol também, ou isso é muito relativo? Não, isso aí não é relativo. Várias dessas manchas aí, elas aumentam, elas pioram com o sol, e em geral a exposição ao sol ela também tem um efeito negativo sobre essas outras terapias, que seria terapia de depilação, terapia para varizes, elas também não se beneficiam do sol. O melhor momento para fazer justamente é nos meses de inverno, quando pega menos sol, está mais tapado por roupa, o sol por si só já é mais fraco. No entanto, quando chega o verão, começa a aparecer outros problemas de pele, por causa do suor, por causa da exposição do sol, e que cada problema, ele, por ter uma origem diferente, ele teria que ser avaliado por médico para ver qual seria a solução melhor. Ok. Pois bem, doutor, o senhor trabalha aqui em Teotônia, quais os dias de atendimento do senhor, da sua clínica? Quarta e quinta-feira. Quarta e quinta-feira, aonde é que fica localizada? Fica localizado no centro clínico, ao lado do hospital, sala 202. Telefone para contato, para marcar agendamento de consultas? 3762-2449. 2449. Doutor Gustavo Mazzarolo, queremos lhe agradecer a sua participação aqui, esclarecendo essas
essas questões que são pertinentes, né? No dia a dia a gente enfrenta isso, a gente busca. Quem às vezes não gosta de... Quem tem que fazer a barba todo dia, quem tem aí problemas com varizes, pode procurar a sua clínica para buscar o atendimento, tá certo? Sim, tem também a página na internet com toda a informação, é gustavo.com.br. www.gustavo.com.br. Essa é a página na internet que você pode procurar a clínica do Dr. Gustavo Mazzarolo. Obrigado, tenha um bom dia, boa semana. Obrigado.